Os menores, né? Não, mas agora nós ligamos o turbo, agora é sério. Agora Marcão, entendeu? vamos lá, Marcão. Agora a motor aí tá voando. Esse próximo não sei não, hein? Acho que... mas o Flamengo também não é nada disso, aqueles Então, caras. Mas é capaz do São Paulo tirar ponto do Flamengo. Tira, lógico que tira. Tomara. Ainda mais jogando entre aspas em casa, né? Por mais que o jogo seja na Vila Belmiro. Do cheiro. Vila Morumbiro. Mas em relação ao jogo de ontem, aí, seu Bento. Nação flamenguista, o São Paulino, será que se empolgaram, pessoal? Será que depois da vitória em cima do Vasco da Gama, né, estão achando agora que vão tirar ponto do Flamengo, né? Claro, tem a torcida dos palmeirenses, né, porque beneficia, né, o Palmeiras, né, diretamente, né? Então, os São Paulinos, os palmeirenses, né, os paulistas estão acreditando aí que o São Paulo pode aprontar para cima do Flamengo. Será, pessoal? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que se o Flamengo jogar o que vem jogando, se o Flamengo apresentar o bom futebol que vem apresentando, eu acho que dificilmente o Flamengo vai perder esse jogo. Claro, pessoal, digo aqui sempre, né? Tem que entrar ligado nos 220, tem que entrar focado, tem que entrar concentrado. A gente sabe que, queira ou não queira, o Flamengo tem um grande elenco, pode vir desfalcado, vai vir desfalcado de vários jogadores, mas o elenco é qualificado o suficiente para vencer o São Paulo, né? Até porque, pessoal, não é no Morumbi, né? O jogo vai ser na Vila Belmiro, né? Então, mais um argumento, né, que o Flamengo pode ter para vencer o São Paulo, né? Mas o São Paulino parece que a soberba subiu na cabeça. Será? E venceu o Vasco e a soberba subiu na cabeça, pessoal? Pessoal, calma. Vasco é Vasco, Flamengo é Flamengo. E os palmeirenses, calma aí. Cheirinho, a gente vai ver quem é no final do ano, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, Energia 97, link na descrição. Vamos acompanhar. Inteligência artificial, né? A Navarro não falou isso, não. Gosta de um alunê, tem vem em bom momento essa vitória pra ir com moral pra ganhar do Flamengo quarto. Aliás, a sorte de vocês é que o campeonato tá acabando, porque nós embalamos agora, filho. Nós ia chegar. Ó, eu vou falar mais. Se tem uma torcida aqui no fim de semana, ficou mal, mas muito mal, foi a do Vasco. Os caras, mas eles... Meu, você não tem noção. Eles não estavam perguntando se ia ganhar, era de quanto. É sério? Porque tinha jogado no Morumbi já, né? Tava nessa pegada. Estava empolgado. Soberba. Estava empolgado. Juro. 12 anos, né? 12? 12 anos o São Paulo. Eram 6 jogos, né? Que o Vasco ficou muito tempo na Série B. Sim. 6 jogos. Aí os caras venceram os últimos 6 jogos, tá? Vinha ontem e falava, tamo bem no Brasileirão, tamo subindo, etc e tal. Os caras estavam perguntando de quanto, estavam querendo saber de quanto ia ser. Não é se ia ganhar, não. Desculpa. Os caras devem estar arrasados. Desculpa por esse choque de realidade aí, Fernando Diniz. Aliás... mas eles ganharam no Morumbi, eles tinham o direito de pensar isso, né? E se eu não me engano, nessa época o São Paulo tava bem também, aí pegou o Vasco lá, acabou dando uma ramelada. Não, e muito obrigado ao Vasco por ter vencido a gente no primeiro turno. Porque foi nessa vitória do Vasco que o Zé Mané foi demitido. Verdade, ó. Então, Zuba? muito obrigado. Falando nisso, começou, né, a saga dele lá. Do Redor. Perdeu, né? Ele Perdeu pro Ceará, Não, ele ganha, ele perde, mas o torcedor não curte o trabalho dele, velho. E aí, Marcão? Fala aí pra nós. Bom, então, com relação à vitória aí, né, seu Bento? Boa vitória do São Paulo, a segunda, né, vitória consecutiva. O São Paulo já tinha vencido o Bahia no final de semana, acabou vencendo o Vasco também. E tanto o Bahia quanto o Vasco, né, o Sombra bem disse aí, vinha numa sequência grande de vitórias aí o Vasco da Gama. O São Paulo conseguiu vencer mesmo fora de casa e contra o Bahia também. É um time que tá brigando ali no G4 do Campeonato Brasileiro, então há de se ressaltar que não foram contra qualquer adversário ali que você pega pra A gente só quebrar. tropeçou nos menores, né? Não, mas agora nós ligamos o turbo, agora é sério. Agora Marcão, vamos lá, Marcão. Agora a motor aí tá voando. Esse próximo não sei não, hein? Acho que... mas o Flamengo também não é nada disso, aqueles Então, caras. Mas é capaz do São Paulo tirar ponto do Flamengo. Tira, lógico que tira. Tomara. Jogando acho que entre não, aspas viu, em casa, né? Por mais que o jogo tire. seja na Vila Belmiro. Do cheiro. Vila Morumbiro. Mas em Vamos relação ver ao quem jogo é o de ontem, cheirinho, aí, né? seu Bento, primeiro Piro é a tua cabeça. Não, isso. Nós vamos hastear a bandeira lá de novo, hein, que já tô pedindo autorização pra não ficar um negócio chato. Tipo, chegou aí, não falou nada pra ninguém, subiu uma bandeira. Vamos subir de novo o bagulho lá. Adesivo vestiário, sabe? Não, mas não pode, mano. Lá na Vila Belmiro, lá se adesivar... Mete aquela cola que não sai. Aí você Não, vai mas tentar pode arrancar sim, depois, ô arrancar Marcão. tinta. Não, mas o Marcão, o Corinthians uma vez quando foi jogar lá no Allianz, ele adesivou o vestiário, mas
depois eles tiraram. Não, mas eles adesivaram como se fosse o vestiário do Corinthians, cara. Então, mas é que tá. Mas lá na Vila Belmiro não é essa tinta acrílica que solta fácil. Depois você vai arrancar o adesivo e vê a tinta junto na parede. Não, é cal, pô. É reboco. Mas em relação ao jogo... Vou mostrar o rebocão depois, viu, mano? Vou te mostrar o tamanho do reboco grandão. Mas em relação ao jogo de ontem aí contra o Vasco, né? Primeiro tempo bastante equilibrado, né? Tanto o Léo Jardim quanto o Rafael fizeram boas defesas. E aí já no final do primeiro tempo ali um lance onde o São Paulo teve um escanteio, já quase no último lance do jogo praticamente, né? Escanteio pro São Paulo, o Arboleda ele é agarrado e aí é marcado o pênalti pelo VAR, né? O tal do Wilton Pereira não viu no primeiro momento, até entendo, porque o cara tá prestando atenção em um monte de coisa dentro da área e não dá pra focar apenas em um lugar, mas o VAR, de forma acertada, chama ele lá pra poder revisar o lance, marcado o pênalti pro São Paulo. O Lucas bate com muita competência, faz esse 1-0. O São Paulo no começo do segundo tempo volta meio sonolento, o Vasco teve duas grandes oportunidades, né? Principalmente ali com o Felipe Coutinho, acabou batendo, né, de dentro da área, a bola passa cruzada ali, raspando a trave do Rafael, e depois o outro jogador lá, o colombiano dos caras. Pressão, né? Exato, então o Vasco já teve uma bola na trave lá de cabeça do Rayan no primeiro tempo, teve essa bola também que o Rafael fez no começo do segundo tempo, e a partir daí, com as mudanças que o Crespo fez, o São Paulo voltou a entrar no jogo. Na minha opinião, das mudanças que ele fez aí, a mais acertada foi o Ferreirinha. Aliás, o Ferreirinha perdeu espaço com o Crespo, eu não sei porquê, né? Afinal de contas ali, o Crespo tem preferido colocar o Tapia quando ou o Luciano ou o Lucas acabam jogando ali, ele sempre coloca o Tapia como essa primeira opção para substituir um ou outro, e foi assim mais uma vez contra o Vasco, né? O Tapia, por mais que seja um cara esforçado, um cara que gosta de finalizar, mas eu ainda enxergo o Ferreirinha com maior potencial do que o Tapia. Enfim, o Ferreirinha ele entra e começa a criar boas jogadas, né? A principal delas, talvez aí antes do gol do Luiz Gustavo com a assistência do Ferreirinha, ele chama o jogador do Vasco para dançar ali na entrada da área, ele acaba sofrendo o pênalti, e aí, na minha opinião, mancada do árbitro de vídeo e também do tal do Wilton Pereira, que não é surpresa pra ninguém criticar esse cara, né, Domênico? Aliás, fraco demais. Meu Deus, o que é aquilo ali? Ali é pênalti, RG. O cara do Vasco... Mas não é, Marcos, sabe o que acontece? Palmeiras e Flamengo. Igualzinho. No turno. Não, pior, hein? Lá vem os palmeirenses. Lá vem os palmeirenses. Foi pior. O do São Paulo? Sim. Mas foi a mesma coisa, de segurar aqui no... Pênalti. Aí era o Wagner Riway. Sim. Era ele que tava no VAR aqui no Palmeiras e Flamengo. E era ele que tava no ontem com o São Paulo e Vasco. Também. Aí ele tem dois critérios diferentes. É a mesma jogada, mesma coisa. Foi pênalti. É que aí, ô Domênico, eu tava ansioso pra que a CBF divulgasse. É brincadeira, porque velho. No jogo São Paulo e Palmeiras, o árbitro de vídeo, ele recomenda. Interessante aí que o Palmeirense diz que é pênalti, né? Já no jogo do Flamengo, o juiz marcou o pênalti, nesse mesmo lance onde o cara agarra a Arrascaeta, eles quase endoidam dizendo que não foi pênalti. Então, pessoal, não tem o que reclamar do juiz, né? Critério? Critério como assim? Se você diz que é pênalti para o São Paulo e lá no jogo do Flamengo não é pênalti. Por quê? Quais são os seus critérios, né? Então o juiz está tendo o mesmo critério aí de vocês. Vocês têm que decidir, é pênalti em todos os lances ou é pênalti? Não é pênalti em todos os lances. Simplesmente isso, né? Recomenda para que o árbitro de campo lá vá para poder analisar, e o cara ele comenta, não, eu vi, mas não foi nada. O cara ele força uma situação, o cara do Palmeiras escorrega. Então ele meio que quer descredibilizar a opinião do árbitro de vídeo para poder justificar que a dele vai prevalecer. Sim. Eu não sei qual foi a conversa ontem do Riway lá com o Wilton Pereira. Enfim, mas para mim aquilo ali é pênalti. Ruim. Aquilo ali ruim é pênalti. Tá? Não foi marcado o pênalti, estava 1-0 pro São Paulo nesse momento. E numa dessa o Vasco poderia ter empatado, quem sabe até virado o jogo, por conta de uma porra de um erro de arbitragem novamente. São Paulo poderia ter sido prejudicado. Só não foi porque no final do jogo lá o Ferreirinha fez uma jogada individual, cruzou a bola, o Luiz Gustavo fez esses 2-0, e eu acho que cabe também aqui uma crítica ao nosso querido Rigoni, né? Foi outra das peças ali que o Crespo fez em termos de Sombra alteração. tava bem feliz com ele ontem. Mas qualquer torcedor do São Paulo que entenda o mínimo de bola não vai ficar contente com o desempenho desse cara já desde a primeira passagem. Teve uns emocionados aí quando o São Paulo contratou, a gente até fez enquetes lá nos programas que a gente faz, a maioria aprovou a contratação, não sei onde essa galera tá com a cabeça, deve estar na lua, não é possível, mas enfim, gostaram da contratação do Rigoni. Aí ele fez um primeiro jogo na Libertadores ali, conseguiu uma finalização de fora da área, exigiu do goleiro lá na defesa, etc. Aí começaram a chegar mensagem pra mim. Tá vendo? A crítica no Rigoni, o cara, pá, não sei o quê. Falei, calma, vamos esperar. Falei, começo da primeira passagem dele também foi muito boa. Jogou acho que um mês ali de bom futebol, depois sumiu e sabe o negócio da Cinderela, vira abóbora depois da meia-noite? Foi o que aconteceu na primeira passagem dele. E nessa segunda passagem aí foi só um jogo, né? Aquele da Libertadores lá, que foi o jogo da estreia dele, e depois mostrou
mostrou que realmente o Rigoni é só o Rigoni. Então, pros emocionados de plantão aí que tava contente com a contratação dele, graças a Deus o São Paulo não tem que bater a meta que exija do São Paulo a compra automática do jogador. A não ser que o Júlio Casares mostre mais uma vez que é um cara completamente insano e queira, por livre e espontânea vontade, adquirir em definitivo esse incompetente aí, esse QI de ameba. Mas enfim, perdeu 2 gols ali, na minha opinião. Não, QI de ameba mas pelo amor de Deus, o cara é fraco. Não dá. É ruim demais. Não, aquele que ele perdeu... Os dois, seu Bento, os dois. Não, mas esse aí foi dose, hein, velho? O primeiro que os caras do Vasco bate cabeça, ele sai cara a cara com o Léo Jardim. E no segundo, seu Bento, ele recebe a bola, mas assim, ele corre pra não chegar. E ele correndo pra linha de fundo, Sombra. Ao invés dele correndo pro meio pra poder ter ângulo pra bater, ele corre pra lá eu acho que... pra fechar o ângulo, é burro. Acho que você, pelo amor de Deus, acho que não vai renovar com esse cara, né? Não sei se tem gatilho. Não, Saber se tem gatilho. Não tem, mas o São Paulo, assim, ele teria que cumprir uma meta de jogos lá, jogando pelo menos 45 Essa não é mais minutos. possível. Não é mais possível. Mas nada impede, Sombra, que Júlio Casares fala, quer saber? Mas pelo que eu vi da declaração do Crespo, onde ele disse e deu o exemplo do Tapia como esse é o tipo de jogador que eu quero. Né? Aí você fala assim, nossa, ele tá falando do Tapia, ele quer jogador igual o Tapia. É o que pode, né? É porque ele fala o seguinte, que entrega garra, velocidade, entrega física, não reclama se fica no banco. Ele fala assim, esse é o tipo de jogador que eu quero trabalhar. Então, ter jogador de bom talento, é difícil a gente conseguir, não é mesmo? Sim. Dinheiro pra isso não tem. De bom talento, só se vier da base, ou você conseguir um empréstimo ou outro, como é o do Marco Antônio, que eu entendo que é um jogador que tem um certo talento. Eu acho um bom jogador. Bom. Mas você trazer de fora... Não pode trazer esses Rigoni da vida. Chega de jogador de 32, 33, 34. Tem que pegar os caras que nesse Tapia aí. O Tapia não é nenhum primor, mas ele dá trabalho, ele incomoda, ele corre. O futebol hoje é muito físico. Não adianta você ter jogador... Se mata em campo, né? Não adianta ter jogador de talento se o cara não pega na bola. Se o cara não chega na bola, não pega na bola. Não adianta. Então, assim, não dá pra ter... O ideal, o que é? Que corra e tenha talento. Com o que o São Paulo hoje virou, é impossível você ter o cara que corre e tem talento. É difícil. Não vai conseguir. Você quer um exemplo de Tapia, por exemplo? Talvez até um pouquinho melhor tecnicamente. É o Enzo Dias. O Tapia da lateral esquerda. O cara se entrega. Por exemplo, o Alisson. O Alisson aqui ele não tá bem, cara. Mas o Alisson, até a última contusão, onde ele ainda tava melhor, é esse tipo de jogador. Não tem jeito. O São Paulo hoje, como time mediano que virou, é isso. Não tem muito. Né? Mas é bem por aí mesmo. É isso aí. Tô vendo aqui, São Paulo, agora numa formação de bastidor, né? O São Paulo tá tentando renovar o contrato, estender o contrato do Rui Costa. Vence no final de 2026, mas internamente é o trabalho dele. É ele que viaja com a equipe. Eu acho que o trabalho dele é mais um trabalho de... É o cara de negociação com... os outros times para contratação, então, renovação de contrato. Então eu acho que ele já quer antecipar e renovar o contrato dele, estender o contrato. Pois é, pessoal, o São Paulino bastante animado aí, né, para esse jogo contra o Flamengo, né? Eu sou bem realista e bem sincero, eu acho que se o Flamengo perder para o São Paulo, para mim vai ser uma surpresa. Sinceramente, eu não espero. Não espero de verdade. Não espero o São Paulo vencer o Flamengo, né? Claro, o Flamengo vai para esse jogo aí com bastantes desfalques, né? São vários desfalques. Isso aí sem sombra de dúvida, chama atenção. Pode fazer diferença, quer dizer, a gente espera que não faça diferença. Mas, pessoal, quando a gente diz que o Flamengo tem um elenco qualificado, é para esses jogos aí. Para esses jogos. Jogos decisivos, jogos onde... sem sombra de dúvida, vai precisar do elenco, ok. A gente sabe que o campeonato brasileiro é um campeonato bastante disputado, é um campeonato complicado, né? Realmente é um campeonato bastante que exige muito de um elenco, né? A partir do momento que o campeonato brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos, o elenco conta muito, né? Mas a gente tá sempre aqui dizendo o quê, pessoal? Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Flamengo tem o melhor elenco
da América do Sul. Então, pessoal, é para esses jogos aí. Vai ficar, vamos lá, sem Pedro, sem Bruno Henrique, sem eu acho que Pulgar talvez também não vá para o jogo. Cebolinha, Jorginho, Everton Araújo. São vários jogadores, né? São vários jogadores aí que o Flamengo, se eu não me engano, eu vi uma lista aí de 7 jogadores, né? Fora que o Flamengo também pode poupar alguns jogadores, né? Pode poupar alguns jogadores. O Flamengo vai começar a fazer esse revezamento aí, né? Poupa 2, 3 no jogo, no outro jogo poupa mais 2, 3, volta aqueles que foram poupados. Faz parte, né? Para quando chegar a final de Libertadores, o time não esteja desgastado, né? E não tenha mais problema em questão de lesão, né, pessoal? Isso aí é um fato, né? Tomara que realmente aconteça isso, né? O Flamengo que tá ali 1 ponto do Palmeiras. É por isso que eu digo que eu vejo muita gente dizer aí que o campeonato já tá decidido, tá não, pessoal. O campeonato tá longe de ser decidido, né? Agora sim, essa questão aí dos São Paulinos, né? Tá empolgado, né? Para vencer o Flamengo. Será, pessoal? Será que o São Paulo vai aprontar para cima do Flamengo? Eu não acredito. Eu não quero acreditar nisso, né? E outra coisa, né? Outra coisa que a gente tá esquecendo aqui de comentar, né? Sabendo que se o São Paulo ganhar ou eu vim vencer esse jogo aí, vai estar ajudando diretamente, né? É o Palmeiras, né? Será que os São Paulinos estão preparados realmente para isso, pessoal? Não sei. Não sei. Mas é como eu sempre digo, pessoal. Sempre digo o que aqui? Flamengo sempre vai ter essa discussão, né? Sempre vai ter essa discussão que o Flamengo tem um elenco qualificado? Tem. Mas eu sei que tem muita gente aí que na hora de comentar, né, na hora de dizer a verdade, por exemplo, os palmeirenses aí estão empolgados, né? Chamando de cheirinho, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Calma, pessoal. Eu sempre estou dizendo aqui, calma. Por quê? Porque o Palmeiras não ganhou nada ainda. Porque o Palmeiras não foi campeão brasileiro. Porque o Palmeiras não ganhou a Libertadores ainda. Aí os caras já estão se achando. Por isso que eu digo, eu acho que é a hora do Flamengo vencer o Palmeiras de qualquer jeito, pessoal. Tem que vencer esse jogo do Palmeiras para tirar essa máscara aí que os palmeirenses têm, né? Cheirinho, porque você vê, quando puxa o retrospecto Palmeiras e Flamengo, são 3 vitórias do Palmeiras depois da final da Libertadores 2021 do Flamengo perdeu. São 3 vitórias do Palmeiras, são 6 empates e 7 vitórias do Flamengo. O Flamengo tem mais do que o dobro de vitória, mas toda vida que toca no assunto Palmeiras e Flamengo, o Flamengo ganhou do Palmeiras. O que é que eles dizem? Não, mas a gente ganhou a Libertadores em cima de vocês. E se agora o Flamengo ganhar essa Libertadores em cima do Palmeiras? O que é a justificativa? Eu garanto que eles vão tentar achar um erro de árbitro. Não porque o jogador fez isso, não porque o jogador caiu de mau jeito. Não, só perdeu por causa disso. O flamenguista, nem por isso o flamenguista lembra, né? O Flamengo jogou muito mais que o Palmeiras naquela Libertadores e Andréas Pereira deu o título ao Palmeiras. O Flamengo não se lembra disso. O torcedor do Flamengo, bola pra frente. Então calma, palmeirense, calma. E os torcedores são paulinos, pé no chão. Não vão empolgados pensando que o Flamengo é Vasco da Gama, que o Flamengo não é. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.